Nós temos muita gratidão pela vida dele. Como eu disse ontem a quem estava aqui, o pastor Manuel, ele organizou a igreja, ele chegou aqui junto com o missionário Alonso Christian, e ele teve amor pela cidade. Até um pouco antes dele morrer, ele foi para essa igreja, alguém que sempre os irmãos iriam se aconselhar, né? Tinham ele como conselheiro. E em função de tudo isso, para nós é uma grande alegria recebê-la aqui, para ouvir um pouquinho dessas histórias que acredito que são muitas. Então, com a palavra, a irmã Nicéia. O negócio é o seguinte, ela me chamou para assistir aí o culto, porque era 100 anos. Eu conversei com o único irmão que eu tenho vivo agora, ele disse, não, você vai. Eu digo, mas é longe, é em Magé. Ela disse que ia me buscar, depois ia me levar. Aí, como eu estou bem de saúde, eu disse, então eu vou. Mas não me falou nada de falar. A gente que é professor gosta de fazer um roteiro, fazer ali um planejamento. Eu não sou pregadora, nunca preguei, nem tenho, não é minha praia. Mas ela disse, você vai falar. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida, gostei, estou em casa, estou em casa. Então, ela disse, você vai falar. Eu digo, mas você não falou nada, eu não fiz um roteiro, não falar nada. Eu vou fazer um roteiro aqui agora. Eu vou contar um pouco da conversão de papai, depois vou contar um pouquinho dele na vida no seminário e vou contar depois um pouquinho na família. Nesse roteiro já vai incluir a história desse hino que a igreja vai cantar, o 384. Vai ser mais ou menos assim. Mas eu vou pedir a direção de Deus. Então, vamos pedir a orientação de Deus agora. Senhor Deus, estamos na Tua presença, aqui na Tua igreja, comemorando os 100 anos, para louvar o Teu nome, e agora eu quero pedir a Tua direção, em tudo que eu vou falar aqui, seja vindo direto do Senhor. Isto eu agradeço, amém. Bom, então vamos lá. Papai era de uma família muito pobre e muito católica, mas ficou sem pai, sem mãe muito cedo. Então, ele teve que trabalhava no mercado lá. E foi crescendo e trabalhando, era muito animado, muito inteligente, falava com todo mundo, era uma pessoa muito extrovertida. E lá, antigamente, agora não tem mais, mas havia os cultos ao ar livre. E ele passava lá no culto ao ar livre e ouvia o grupo lá cantando hinos. Ele se converteu por causa dos hinos. Ouvia os hinos e vinha assobiando para casa. Chegava em casa, ele falava, os familiares lá, a tia, que ele já não tinha pai, não tinha mais mãe, e morava com uma tia muito católica. Você está assistindo aquilo lá? Que coisa horrível, aquilo lá é do demônio, não sei. E ele ficava com aquilo, mas no dia seguinte estava lá outra vez assistindo os hinos, via assobiando os hinos. Um dia, você continua lá? Que coisa! Aí o que ele fez? Ele chamou um grupo lá e disse, já que eu não posso assistir, ninguém vai assistir, vamos jogar pedra lá, vamos atrapalhar aquilo tudo lá, não vai ter culto nenhum. E fez isso. Mas ele voltou assobiando os hinos. Depois de fazer aquilo tudo, ele voltou. E certa vez ele estava em casa, desobedecendo a família. Mas ele tinha, essa tia dele, apesar de ser muito católica, ela sabia da história de Abraão. E contava uma história meio deturpada de Abraão, que largou tudo e foi para aí, e ele ficou com aquela história na cabeça. Então, ele foi crescendo ali, ouvindo os hinos, e a família perturbando os tios, as tias. Um dia, ele escutou uma voz. Ele estava em casa e escutou uma voz. Quem negar diante de mim, eu o negarei diante do meu Pai.
Ele ficou com aquilo na cabeça e passava por lá o Salomão Gisbert, missionário. Ele até, papai, depois, mais tarde, fez uma tradução do Judeu Errante, que era um livro escrito em inglês pelo Salomão Gisbert, ele traduziu para o português. O Salomão passou lá e ele já estava com vontade até de se batizar e tudo, e com aquela palavrinha que ele ouviu dentro dele, ele disse: eu não posso mais, não tenho mais como negar a minha fé, eu tenho que me batizar. Foi aí que ele se batizou, e o Salomão Gisbert, passando por lá, vendo que ele era muito assim, ativo, disse: Avelino, você não quer ir para o seminário? Tem o seminário no norte, tem o seminário do sul, vamos levar você para estudar lá. Papai já estava com mais idade, já não era novinho, né? E não tinha possibilidade de estudar, porque tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Mas aí ele resolveu e disse: eu vou para o seminário, mas eu não vou dizer nada a ninguém, eu vou sair daqui e vou para o seminário e vou ficar lá. Bom, veio para o seminário, fazer o curso de seminário. Ele foi da primeira turma do Seminário Batista do Sul do Brasil. Foi a primeira turma. E ali começou seus estudos. Nessa ocasião, era governanta do seminário a minha avó Delfina. Ela até tem uma rua no Rio de Janeiro com o nome dela. A minha avó era governanta do Colégio Batista e do seminário. Ela tinha uma filha chamada Eva. E essa menina estudava lá no Colégio Batista e ficava por lá, porque ainda não estava. Depois ela entrou para o seminário também, ela não se consagrou pastora, mas ela fez o curso do seminário. Ela foi da terceira turma. E acontece que ele lá no seminário, estudando lá, e a Eva lá, filha da governanta, acabou que aquilo foi dando algumas historinhas. E essa historinha, minha avó disse: olha, vamos com calma, só depois de terminar o curso. Aí ele fez o seminário, ela fez também o seminário, né? Aí resolveram a situação. Ficaram noivos e se casaram. Se casaram e agora eu vou contar um pouquinho. Isso foi a vinda dele e nunca falou na família dele. Nós fomos conhecer a família dele, assim, algumas pessoas nós estamos conhecendo agora, há pouco tempo. E ele não comentava nada, ele disse que queria ser como Abraão. Ele foi chamado Abraão da atualidade, porque ele se converteu, veio para o seminário e nunca tocou no assunto da família. Ninguém sabia, a família é muito católica. Agora não, agora já tem até pastores na família, tem crentes lá, já tá lá na Bahia, está tudo lá. Mas naquela época, não. Aí, bom, agora eu contei a parte da conversão dele, que ele foi chamado muitas vezes, ouvia a voz, ouvia os hinos, assoviava os hinos, não cantava porque ele dizia que tinha a voz muito ruim, muito desafinada, então não podia fazer. Mas se casou com a Eva, porque ele começou lá, né, gostou da filha da governanta e acabou casando. Com o casamento, agora eu vou contar um pouquinho da família, como era. Eu não vou ficar aqui falando muito não, porque eu não vou... Professor tem 40 minutos de aula. Então, é isso aí, tem que fazer o assunto todo em 40 minutos, no máximo, né? Porque depois bate a sinal aí e a gente tem que acabar a aula. Então, acontece a família. Casaram, o pastor Sorém, Pilso Sorém, o pai, fez o casamento. Muita gente foi assistir, porque nunca tinham assistido um casamento de gente crente. Então, foram assistir o casamento de gente crente. E daí começaram a vir os filhos.
veio o primeiro filho, Newton de Souza. Newton cresceu, estudou, serviu a pátria, chegou a viajar para a guerra, mas foi até a metade e voltou. Nesse período foi que nós conhecemos a primeira pessoa da família, que foi um sobrinho de papai, que também veio para ir para a guerra. Então, foi nesse período aí que nós conhecemos a primeira pessoa da família de papai. Newton foi diácono da primeira igreja de Niterói, e ele era um barítono, tinha uma voz muito bonita, e só cantava para louvar a Deus. Papai, ele disse, eu não canto nada. Então, Newton vai me acompanhar por aí, quando eu começar nas igrejas. A primeira igreja ele foi consagrado em Bom Sucesso, e na igreja de Bom Sucesso, e ele então vai ficar para me ajudar na parte musical. Mas ele foi letrista, ele fez muitos hinos do cantor cristão, parece que são 27, duas adaptações, mas tem inéditos. Depois veio uma segunda filha, Helena. Minha irmã era professora também de francês, de português, e fazia também melodias para as letras dele. Papai tem hinos inéditos, e com a música da minha irmã. Também estudou música para louvar a Deus, era pianista da igreja. Depois vem o Samuel. Samuel parece que já esteve aqui pregando, né? Ele estudou também na línguas clássicas, e foi pastor da igreja de Pendotiba, depois foi pastor da igreja do Ingá, até seu falecimento. Depois veio o Silvio. O Silvio é o único vivo até hoje. Samuel estudou violino, tocava na igreja também. Depois pastor, mas como mesmo pastor, ele ajudava no acompanhamento com o violino. E Silvio estudou medicina e foi fazer a medicina dele em Santos. E é vivo até hoje, vai fazer 98 anos, mas está ainda com a cabecinha muito boa. É diácono da primeira igreja batista de Santos. Veio Aguinaldo depois, e Aguinaldo também foi médico da Marinha. E estudou um teclado, mas ele fazia uma partezinha na igreja do Ingá, quando Samuel organizou a igreja. No final do culto tinha uma hora de oração silenciosa, ele tocava um instrumentinho que ele tinha, muito gostosinho. Então ele tocava o hino ali, eu tocava no órgão, ele tocava no instrumentinho dele. Depois veio aqui essa beleza que está aqui. E vou fazer 92 anos, né? Será que eu pego a igreja? Não, acho que eu não chego lá, não. Na igreja vai sempre na frente, né? Mas eu vou falar em família. Em família era assim: papai, mamãe e nós, os filhos. Então, todo dia, naquele tempo não era só uma vez por semana, só domingo, não era. Todo dia, todo mundo tomava café junto, porque tinha os horários das escolas, eram sempre as mesmas horas. Então, todo mundo se reunia, tomava café. Quando vovó estava de folga no seminário, ela morava lá em casa também com papai e mamãe, ela também participava. Então, a gente cantava um hino, papai falava alguma coisinha sobre lá um verso bíblico, e cada um recitava um verso. Eu, como era pequenininha, sempre dizia: o Senhor, meu pastor, nada me faltará, Deus é amor. Então, esses eram os meus versículos, mas os outros não, falavam outros versos. E depois, ajoelhados, cada um fazia uma oração. Nós fomos criados assim, todo dia. Era no café da manhã, tinha o culto familiar, com essas partes. Isso ele não abria mão. Depois fomos crescendo, e quando todo mundo já estava em faculdade, aí já não podia mais ser tanto assim, porque os horários também já não coincidiam, né? Mas nós fomos uma família muito alegre, o papai era muito bom, ele sabia falar com a gente, não precisava bater, não precisava gritar, não precisava nada. Ele com jeitinho, ali conversava, ia levando todo mundo sempre muito bem. Então, nós éramos sempre unidos, sempre ali juntos.
né? Eu também trabalhei na igreja depois que cresci com crianças, trabalhei com a parte de música também, acompanhava os hinos no órgão, no piano, e fizemos ali, eu fui da Sociedade de Moças, eu também participei, União de Mocidade, porque naquele tempo existia a União de Mocidade, União Intermediária para os meninos, assim, para as pessoas de 16, 17 anos, 15, tinha a sua reunião, tinha dos juniores menores e as criancinhas. Hoje em dia acabou tudo isso. E essa parte toda de louvor, essa parte toda de coisa era feita na mocidade, na reunião da mocidade. Então tinha os corinhos, tinha os hinos, tinha poesia, tinha tudo. Mas depois tudo foi modificando, acabou com isso tudo, não tinha mais mocidade, não tinha mais união intermediária, a gente tinha revista, a gente discutia ali os pontos das revistas, então a gente ia crescendo com muita base dentro da fé cristã. Mas agora não, agora a mocidade já querem aqui cantar aqui os corinhos, as canções, e as igrejas estão adotando esse sistema também. Não há nada contra, pode ter as corinhas, mas deve ter os hinos também, porque os hinos sempre têm uma mensagem mais profunda, né, tem uma métrica, tem um estilo certo, mas tudo é bom. Agora, não vou ficar demorando muito não, porque já foi quase 40 minutos, eu não posso estar falando muito. E eu também não fiz o roteiro assim muito comprido, porque eu nem fui avisada, né? Eu estou fazendo o roteiro aqui agora, né? Isso é culpa dela, que não avisou. Mas eu já estou fazendo o roteiro aqui. Agora eu vou contar duas ilustrações que papai usava bastante. E vou contar uma experiência de fé. Vou contar duas ilustrações, uma para cada membro da igreja e uma para a igreja geral. Ele gostava muito de falar assim: uma palmeira está lá em cima, levou anos e anos e anos para ficar lá em cima a palmeira, mas está lá, 100 anos, 200 anos, ela está lá. Uma trepadeira muito animadinha, chegou lá em cima e falou assim: você deve estar aí quanto tempo? 200 anos? Eu, em 2 dias, já cheguei aqui em cima. Aí a palmeira virou assim: mas você já também, daqui a 2 dias, você já não existe mais. Então, é assim, o crente, quando se converte, alguns vêm com aquela vontade toda, porque eu quero cantar no coro, porque eu quero ser professor da escola dominical, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo outro, e foi com aquela coisa sem ter uma base, Então, mas daqui a pouco, cadê fulano? Não sei, não veio mais. Cadê Beltrano? É a palmeira não, é a trepadeira, porque subiu de repente, mas também afundou. Agora, aquele crente que vem na escola dominical, que assiste às lições, que estuda a revista, que participa das organizações, que está sempre presente nos cultos, que assiste às palestras, esse crente vai tendo base. Então, começa lá de criancinha, ou de quando se converte, que é uma criancinha na fé, vai crescendo, e termina a sua vida trabalhando ali na igreja, fazendo tudo, mas na medida certa, não é? Não é aquele que chegou alvoroçado, queria fazer tudo, no fim não fez nada, porque logo acabou a alegria, né? Essa é a experiência, a ilustração que ele falava para os crentes. Então perguntava: você vai ser uma palmeira ou você vai ser uma trepadeira, né? A gente tem que ver o que a gente vai fazer, né? Aí, para a igreja era a seguinte experiência, a seguinte ilustração: a igreja vai crescendo, a plantinha, nós temos uma plantinha em casa, a gente planta no vaso
e a plantinha vai dando mudinhas, mudinhas. Quando fica aquilo cheio de mudinhas, que já o vaso já não aguenta mais, o que vai acontecer? Vai definhando, vai ficando velho, vai ficando esquisito, né? Mas se a gente tirar as mudinhas, botar uma aqui, outra aqui, outra aqui, nós vamos ficar com uma porção de mudinhas crescendo, não é? É como a igreja vai crescendo, crescendo, então daqui a pouco vamos organizar ali um ponto de pregação, vamos fazer uma igreja ali. Lá, vamos fazer já está grande, vamos ver quem é que pode ir lá, começar um ponto de pregação, fazer uma outra igreja lá. Então, vão se formando igrejas, não fica aquela planta cheia ali, né? Porque há igrejas que dizem assim, minha igreja tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas isso não dá para todo mundo trabalhar, não dá para todo mundo fazer os serviços como tem que ser feito, uma coisa com menos pessoas, já tem mais, assim, já não pode, todos podem trabalhar, todos podem participar de tudo, não é? E vão espalhando ali o trabalho de Deus. Agora eu vou contar uma experiência de fé. Papai tinha um problema que ele pegou quando ele era jovem, naqueles rios da Bahia. Mas esse problema só apareceu muito tarde, porque era um problema que só aparece depois de muito tempo. Ele foi se agravando, mas ficou até o último tempo. Até lá embaixo tem o retrato do último dia que ele foi na igreja, lá num quadro ali embaixo. Ele foi internado diversas vezes. Meu irmão, que era médico da Marinha, às vezes levava para lá, às vezes ficava por aqui, vivia assim, né? E uma vez ele foi internado no Hospital Antônio Pedro, que é colado ali à Igreja Primeira de Niterói, que também papai terminou aquele templo. Eu vou depois falar rapidinho na construção ali do templo. E ele estava hospitalizado e certo dia o pastor sumiu, fugiu do hospital, ninguém viu. Ele se arrumou, estava lá ruim, saiu de mansinho, sem ninguém ver, foi para a igreja, porque era pertinho, sim. Entrou na igreja, estava ainda no término da igreja. A igreja ia ser inaugurada em novembro, no aniversário dele. Era o mês de setembro. Ele entrou na igreja, foi na última torrinha, que tinha 2 torres assim. Ele foi lá na última torre, como ele ia sempre, fazer oração, a oração dele lá. Quando chegou lá em cima, ele estava sozinho, ninguém viu ele entrar. O pessoal foi lá um grupo do hospital. O pastor está aí? O pastor não está no hospital, não. Ele fugiu, o quarto dele está vazio. E todo mundo falou, mas ele aqui não entrou, não. Ninguém viu, aqueles funcionários estavam lá terminando a obra, arrumando tudo, ninguém viu entrar. Aí o engenheiro da obra, que depois se converteu na igreja de Neves, também foi organizada por papai. O engenheiro chegou e todo mundo, o que vocês têm? Então todo mundo aí afobado, aí, o que é? O pastor sumiu do hospital, ninguém sabe para onde foi. Ele também aqui não entrou. Ele disse, está bem. Foi lá em cima. Chegou lá na última salinha da torre. Papai estava lá orando em voz alta, que Deus enviasse o dinheiro para poder pagar a obra e o engenheiro. Quando ele disse amém, alguém bateu aqui no ombro dele e falou, era o engenheiro, pastor, já está quites, a igreja não me deve mais nada. Ele estava ouvindo a pregação, ali a oração de papai, em voz alta, e foi uma resposta imediata, porque na mesma hora que ele terminou, ele falou, pastor, não se preocupa, comigo a igreja não deve mais nada, está zerado. Então, foi uma resposta de Deus na hora, né? E aí, papai desceu, foi para o hospital, entrou lá, foi para o quarto dele, na tranquila. E ali foi o final dele. A igreja de Niterói
ela está no final da rua, na avenida principal de Niterói. Ele começou aquele templo ali, já estava com mais de uns 70 anos. Já ia ser inaugurada em novembro, mas ele faleceu em setembro. Então, foi a inauguração no dia do falecimento dele. E a oração de consagração do templo foi feita por meu irmão Samuel, pastor, e dali, a pé, foram para o Maruí. Terminou ali a situação dele. E ele é o que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi a vida dele, né? Viveu a vida no Evangelho, saiu de uma família muito católica, foi para o seminário, estudou no seminário, se formou, foi consagrado na Igreja de Bom Sucesso, e depois foi organizada a igreja em 18 de julho de 1903. O missionário Begbie começou um trabalho em 1892 em Niterói, a primeira sementinha lançada em Niterói. E era uma época de muita guerra, muita coisa, e nunca teve assim a possibilidade de organizar a igreja. Mas tiveram tentativas, mas não houve reunião, não houve sessão, não houve nada. Mas no dia 18 de julho de 1903, conseguiu, então, já estava tudo calmo, reunir em sessão, abriu um livro de ata. Então, ali foi registrado dia de aniversário da igreja, 18 de julho de 1903, em cada ano agora. E foi eleita a diretoria, e papai foi pastor durante 45 anos, e organizou 11 igrejas, né? Então, ele teve um pastorado abençoado, porque nunca teve problema. Lá em casa, às vezes, aparecia pastores: está acontecendo isso na igreja, não sei o quê, membros da igreja, porque nosso pastor, não sei o quê. Ele: vamos com calma, vamos acertar, sempre com aquele espírito de apaziguar tudo, de acertar tudo, porque papai não era de brigar, era uma pessoa calma. Por isso também nós tivemos uma família muito unida, eu moro sozinha, mas tenho alguns sobrinhos que moram ali por perto. Então, a gente está sempre junto, estou sempre com um, com o outro, né? Então, nós fomos uma família feliz, e continuam, os que têm ainda vivos são felizes, porque tem uma parte em São Paulo, tem uma parte em Santos também, que é São Paulo, né? E uma parte no Rio, e tem uma partezinha ali pelo Engarro, onde eu moro. Então, nós estamos levando a nossa vida, cada um trabalhando na sua igreja, continuamos na nossa fé, temos os nossos cargos, eu continuo ainda colaborando, estou na Igreja Batista de Caraí, e estou lá fazendo os prelúdios na igreja, e estou ainda colaborando, né? Não sei até quando, porque eu não sei até quando Deus vai me manter aqui, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, um pouquinho da história do papai, um pouquinho da história da família e um pouquinho da história das igrejas, não é? Então, é isso aí, né? Não foi preparado nada, foi tudo assim, porque ela não me avisou que eu podia ter feito um roteiro assim, né? Minha gente, eu sou a culpada. Nós agradecemos a irmã Nicéia, né, pela sua palavra. Ela estava ali falando e eu pensando. E vai ficar hoje para a igreja: sejamos crentes palmeiras e oremos pelo nosso engenheiro. Nós que estamos para iniciar uma obra, vamos chamar o engenheiro, o arquiteto, os pedreiros e vamos orar.
Eu vou pedir à irmã Sandrinha, diaconisa em exercício, que traga uma lembrança aqui para irmã Nicéia. Eu estou muito feliz aqui hoje, muito, porque já quando entrei na igreja, já fui muito bem recebida.